irmãos, hoje, quarta-feira, dia 3 de maio de 2020, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Para a nossa meditação, eu gostaria de ler, inicialmente, Romanos capítulo de número 12, versículos 1 e 2, onde está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo está explicando a maravilhosa doutrina que nos é trazida no Evangelho de Jesus Cristo a respeito da nossa eterna salvação. O apóstolo Paulo nos ensina que todos nós, pela nossa própria natureza, nascemos pecadores neste mundo. E uma vez que somos pecadores, cometemos muitos pecados e que por causa disso estávamos sujeitos à justa condenação de Deus. No entanto, Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo havido morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. De tal modo que, reconciliados com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, nós temos paz com o nosso Pai Celestial, temos o dom do Espírito Santo habitando em nossas vidas e experimentando a cada dia a sua direção, experimentando a cada dia o seu governo, através do qual Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Resumindo, é isto que o apóstolo Paulo nos ensina nos primeiros 11 capítulos desta carta. E depois, agora, a partir do capítulo 12 até o final, como se não bastasse ele ter nos falado de tantas bênçãos que nós temos pelo fato de termos sido amados por Deus desde antes da criação e escolhidos por Ele, agora o apóstolo Paulo fala que nós também podemos experimentar, ou que devemos experimentar, uma vida muitíssimo abençoada, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus para nos buscar como Ele nos prometeu. Por isso, aqui no capítulo 12, versículo 1, ele começa dizendo assim: Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Quando ele usa essa expressão pelas misericórdias de Deus, nós podemos dizer que é por causa de tudo aquilo que Deus tem feito por vocês. Agora coloquem-se diante dEle, consagrem-se a Ele para fazerem aquilo que Ele deseja. E depois no versículo de número 2, ele diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é, além de nós já termos experimentado o perdão dos pecados, a comunhão com Deus, a certeza da vida eterna, o dom do Espírito Santo que nos santifica, também podemos experimentar no nosso dia a dia a vontade de Deus. E ele diz que ela tem algumas características. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Assim como um pai humano deseja aquilo que é o melhor para os seus filhos, assim como um pai humano deseja a felicidade dos seus filhos e se empenha para dar o melhor para ele, assim também o nosso Pai Celestial. Nós nunca precisamos ter medo da vontade de Deus, mas podemos ter a plena certeza de que Ele sempre deseja o melhor para nós, aquilo que é bom, aquilo que vai nos abençoar. Eu gostaria de, nesta nossa devocional de hoje, meus irmãos, sublinhar esta frase tão importante que é como que uma condição para nós experimentarmos a vontade de Deus na nossa vida. Paulo diz assim: E não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente. E em fazendo assim, vocês vão experimentar a vontade de Deus. Quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, duas figuras vêm à minha mente. A primeira, por exemplo, é quando minha esposa vai fazer um bolo aqui em casa. Então ela prepara aquela massa de acordo com a receita, coloca dentro de uma forma e coloca para assar. Daqui a alguns minutos, daqui a uns 40 minutos, ela retira aquela forma do forno e o bolo já está pronto. Agora, quando ela tira o bolo da forma, eu observo que o bolo assumiu a forma exata da forma onde ele foi colocado. A ideia aqui do apóstolo Paulo é nesse sentido. Não assuma a forma deste mundo. Não assuma a forma deste lugar onde você está. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. A outra figura que me vem à mente é quando, por exemplo, acontece alguma coisa que nós não aceitamos de bom grado, não é? Nós não aceitamos, mas melhor falando, e nós dizemos mais ou menos assim, mas eu não me conformo com aquilo que aconteceu. E quando nós dizemos que nós não nos conformamos, é porque nós estamos aceitando aquilo que aconteceu. Então o que Paulo está dizendo é, não aceite a maneira de pensar desse mundo. Não viva de acordo com a forma de pensar deste mundo, mas transforme-se, renove a sua mente. E a ideia é de que nós devemos melhorar a nossa maneira de pensar. Esta palavra transformação, quando nós pensamos nela, eu acho que a melhor maneira de nós falarmos é usando a velha figura da metamorfose. Quando o apóstolo Paulo está falando para nós transformarmos a nossa maneira de pensar, é exatamente nisto. E você deve se lembrar, quando você estava lá na escola, que a professora ensinava para a gente o que significa metamorfose, e ela desenhava a figura de uma lagarta, e aquela lagarta se transformava num casulo, e depois numa bonita borboleta, explicando para a gente o que é metamorfose. E a ideia aqui é exatamente esta, é você se transformar a sua maneira de pensar em algo superior, em algo melhor, em algo mais bonito. A Bíblia diz, no profeta Isaías capítulo 55, que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os pensamentos humanos. São muito melhores. E Deus nos convida na sua palavra a transformar os nossos pensamentos de tal forma que nós aprendamos a pensar de acordo com o ponto de vista de Deus através das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de fazer uma aplicação bem prática, meus irmãos, embora bastante simples, desta ordem que o Espírito Santo nos dá aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, aplicando mais especificamente ao momento em que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, dessa quarentena, diante deste momento crucial que o mundo inteiro está experimentando agora. Exatamente 3 aspectos que eu gostaria de destacar, nos quais nós não devemos nos conformar com este mundo. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, não tenha, com relação a este momento em que nós estamos vivendo, o mesmo pânico que o mundo está experimentando. Na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, falando com seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, Paulo escreveu assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele escreveu isso diante do fato de que Timóteo, seu filho na fé, que era um ministro da palavra de Deus, estava se sentindo intimidado diante de certas circunstâncias de opressão, certas circunstâncias de oposição ao seu ministério da palavra de Deus. E por causa dessa timidez, então, o apóstolo Paulo escreveu para ele dizendo que ele não deveria se deixar dominar por este espírito.
ele diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Ora, meus irmãos, esta palavra, embora dita numa circunstância tão específica, ela traz para nós uma verdade que diz respeito a todos nós. O espírito que Deus nos tem dado não é espírito de medo. É verdade que o medo, muitas vezes, é uma reação natural e necessária. É natural nós termos medo diante deste mundo perigoso, muitas vezes, em que estamos vivendo. Até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz a Escritura, ele sentiu medo diante do conhecimento que ele tinha de que no dia seguinte, no dia da sua morte, ele sofreria escárnios, sofreria tormentos físicos, mentais e espirituais, até que morresse na cruz pelos nossos pecados. E diz a Escritura que Jesus sentiu medo. Então, sentir medo é uma coisa que faz parte da natureza humana diante do perigo. É uma coisa necessária também, porque se nós não sentíssemos medo nunca e fôssemos enfrentando qualquer situação de qualquer maneira, então nós estaríamos constantemente colocando a nossa vida em risco e de outras pessoas à nossa volta. O medo, portanto, é necessário e natural. Porém, nós não podemos deixar que o medo domine a nossa vida, domine os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque quando o medo domina alguém, esse alguém fica paralisado. Ele não consegue fazer mais nada. Ele vive atormentado. Ele vive com o coração constantemente aflito e angustiado. E isso pode inclusive trazer doenças psicossomáticas para ele. Então o medo, neste sentido, é algo muito negativo e, para não dizer, pecaminoso. Não é pecado você sentir medo, mas é pecado quando o medo toma conta da sua vida. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta que o perfeito amor lança fora todo o medo. E, meus irmãos, nós conhecemos aquele cujo amor por nós é perfeito. É o amor de Deus. Então veja, neste mundo, nesses dias em que nós estamos vivendo, eu tenho várias vezes ouvido falar de pessoas que estão simplesmente vivendo em pânico, vivendo atormentadas, vivendo, olhando para as circunstâncias e com muito medo a cada instante. Queridos, isso num certo sentido é normal. Mas isso só deve tomar o coração, tomar conta do coração ou dominar o coração daqueles que não têm fé em Deus, que não confiam em Deus. E nós não podemos fazer, embora muitas vezes façamos, como Pedro, que quando estava andando por sobre as águas, reparou na força do vento. E quando ele ficou prestando atenção na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Mas quando o Senhor Jesus estendeu a mão e Pedro olhou novamente para o Senhor, então Pedro foi salvo. Queridos, nós não devemos ficar olhando para aquilo que a mídia muitas vezes quer colocar no nosso coração. Porque muitas vezes as pessoas que deveriam ser as mais sérias e que transmitem notícias de encorajamento, de orientação, têm sido verdadeiros instrumentos do diabo para incutir o medo no nosso coração. Então, é claro, nós devemos estar conscientes e devemos estar cientes e bem informados do que acontece para agirmos corretamente. Mas não podemos deixar que os exageros, que o sensacionalismo, que muitas vezes é próprio daqueles que querem dar notícias, dominem o nosso coração. Ao invés de ficar olhando para essas coisas, precisamos estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque o amor que Ele tem por nós é suficiente para nos encorajar e para tirar o medo do nosso coração. Então, neste sentido, não assuma a forma deste mundo. Não seja uma pessoa dominada pelo medo, seja uma pessoa dominada pelo Espírito de Deus que nos foi dado, que é espírito de poder, amor e moderação. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar uma outra atitude que muitas vezes aqueles que não conhecem a Deus têm e que são atitudes que nós não devemos ter, que é aquela atitude justamente oposta ao medo.
Você viu no texto, no segundo texto que lemos, o texto da carta de Paulo a Timóteo, que Deus nos deu o espírito de moderação, isto é, de equilíbrio, de sensatez, cabeça no lugar e juízo. E tem pessoas que não têm medo. E pelo fato de não terem medo algum, também não têm responsabilidade. Isto é, agem como se nada estivesse acontecendo. Agem de forma como se a vida estivesse seguindo normalmente. E muitas vezes essas pessoas, por causa da sua irresponsabilidade, acabam se tornando um prejuízo muito grande para si mesmas, ou muito prejudiciais para si mesmas, e para aqueles que estão à sua volta também. No domingo pela manhã, quando eu estava me dirigindo ao nosso templo, onde eu estou ali constantemente orando, bem, eu estava ali chegando e notei a praça onde o nosso templo está localizado. E ela estava horrivelmente suja. Copos espalhados, restos de sanduíche espalhados, a praça inteira, muita sujeira. Indicação de que na noite anterior houve uma daquelas festas culturais que acontecem aqui na nossa terra, né? Aquelas festas de promiscuidade, de bebedices, de uso de drogas e que chamam de movimentos culturais. Pois bem, você acha que aquelas pessoas que ali estavam evitando aglomeração, estavam usando máscaras, luvas e coisas parecidas? É claro que não, você sabe que não. Da mesma forma, no dia a dia, tem muita gente que não toma as devidas precauções que são necessárias nestes tempos de pandemia. E por que estou dizendo isso? Às vezes, meus irmãos, até mesmo no nosso meio, eu ouço pessoas inocentemente manifestando a sua fé, dizendo mais ou menos assim, que a gente não precisa se preocupar com nada não, porque nós somos crentes e essas coisas não nos atingem. Meus irmãos, não é assim que a palavra de Deus nos ensina, não é mesmo? Nós vemos na Bíblia Sagrada que, por exemplo, o profeta Eliseu, ele foi levado pelo Senhor, para o Senhor através de uma enfermidade. Nós vemos na Bíblia Sagrada que quando o rei Ezequias ficou enfermo, quando Timóteo estava enfermo, eles foram instruídos pelos seus líderes espirituais a cuidarem da sua saúde, a tomar alguma coisa que lhes faria bem. Então nós precisamos cuidar sim da nossa saúde, com fé em Deus. Precisamos cuidar, precisamos ser precavidos e precisamos também respeitar as outras pessoas, no sentido de que devemos ser zelosos pela saúde das outras pessoas também. É claro que nós não podemos evitar relacionamentos sociais. Existem certos convívios que são inevitáveis. Se, por exemplo, está alguém precisando da nossa ajuda, nós devemos prestar a nossa ajuda dentro das nossas limitações e possibilidades. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para abençoar o nosso próximo. E mais ao mesmo tempo com cuidado, com sabedoria, com moderação. Não devemos ser daquele tipo de pessoas que dizem não tem problema nenhum e agir com irresponsabilidade. E em terceiro lugar, eu gostaria de mencionar um outro problema que às vezes eu tenho ouvido falar. E nós não podemos nos conformar com isso também. Não aproveite o momento da pandemia para ser um oportunista. Aliás, nunca nós devemos ser oportunistas. Devemos aproveitar as oportunidades, mas nunca devemos nos aproveitar das oportunidades ou nos aproveitar das pessoas nesses momentos difíceis que surgem. Por que eu estou dizendo isto? Outro dia eu estava ouvindo um dos nossos ministros falar, e com muita razão, e ele dizendo que muitos, tanto a nível federal, quanto estadual ou municipal, estão usando os mortos como se fossem palanque político, aproveitando a oportunidade para serem oportunistas, em cima da infelicidade, das dificuldades, da calamidade, ao invés de se preocuparem com as necessidades das pessoas e fazerem o melhor para elas, estão se aproveitando em benefício próprio, em benefício político.
Isso é uma coisa muito triste da gente ouvir e da gente ver. Isso é pecado. Isso é uma coisa que nossa alma abomina e que costumamos chamar de uma das formas de corrupção. É a gente que se aproveita desta oportunidade para desviar dinheiro público e para se beneficiar. Pensam que estão se beneficiando, mas vocês sabem que não. Vocês sabem que, do ponto de vista político, essas pessoas estão mortas. Outros comerciantes são gente oportunista no sentido de que estão se aproveitando da oportunidade para ganhar dinheiro indevidamente, cobrando preços exagerados, exacerbados de coisas que teriam em outras circunstâncias baixa procura, procurando subir os preços de modo indigno. Mas, meus irmãos, não são apenas as pessoas que estão em posições estratégicas que muitas vezes se aproveitam de situações assim. Por exemplo, nós temos ouvido falar de pessoas que, de acordo com a lei, não teriam direito a este fundo de emergência que o governo tem se proposto a distribuir para ajudar os mais necessitados, os que perderam renda por causa dessa quarentena, dessa pandemia. E tem muita gente que não teria direito e nem necessidade, porque em outras circunstâncias não estariam recebendo dinheiro de forma alguma. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que se aproveitar dessas oportunidades para lançar mão de um recurso que normalmente não teriam direito, também é uma forma de corrupção. Não são apenas os que estão lá, os grandes, que desviam grandes somas em dinheiro, que estão se comportando de modo corrupto. Muitas vezes, o povo, de modo geral, também se deixa levar pelas circunstâncias e lança mão de recursos que não deveriam lançar. E por essas e por outras, a nossa nação tem sofrido tanto, há centenas de anos. Pois bem, meus irmãos, essas são algumas formas que aqueles que não temem a Deus muitas vezes se comportam. Não estou dizendo que todo aquele que não seja cristão se comporta desta maneira. Não é isso que eu estou dizendo. Você entende bem o que a Bíblia ensina. O que eu quero dizer é que se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se queremos conhecê-la e viver de acordo com ela, a vontade de Deus, que para nós é boa, que é de vida e vida em abundância, que é uma vida bonita e feliz, se nós queremos experimentá-la, nós não podemos seguir a maneira de pensar e de fazer daqueles que não têm temor de Deus no coração. Nós não podemos ser pessoas que vivem apavoradas, dominadas pelo pânico. Ao contrário, devemos ser pessoas que confiam no amor de Deus, que muitas vezes tem que lutar contra o medo, repreender o espírito de medo, mas não permitir, não deixar que ele nos governe. Isso não é a vontade de Deus para nós. Em segundo lugar também, não podemos ser pessoas que, pelo fato de não ter medo, vivem de modo irresponsável. Ao contrário, devemos fazer tudo com moderação, com sabedoria, de acordo com as necessidades da hora, pedindo sempre sabedoria a Deus e respeitando muito os seres humanos à nossa volta, cuidando para que nós não sejamos instrumentos de transmissão de alguma doença para eles e cuidando da nossa própria saúde também. E em terceiro lugar, não devemos ser gente oportunista e se aproveita da situação para benefício próprio de modo indevido. Sejamos pessoas tementes a Deus, que têm sido tão abençoadas e que por estarmos sendo tão abençoados, vivamos de modo abençoador também. Vamos orar. Ó Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, porque a Tua Palavra nos ensina a maneira como Tu desejas que nós vivamos em qualquer circunstância da nossa vida. Nós agradecemos a Ti porque sabemos que de uma forma ou de outra todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que de uma forma ou de outra
o Senhor está chamando todos os homens para conhecerem o teu amor. Ó Deus amado, nós mais uma vez queremos rogar a Ti que esta pandemia passe logo, Senhor, porque o Senhor é quem derrama a cura do alto dos céus, derrama a cura sobre as nações, derrama a Tua paz, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua graça, que costumamos chamar graça comum, derrama sobre todas as nações, por amor dos Teus escolhidos, por amor da Tua igreja, Senhor, daqueles que têm incessantemente invocado o Teu santo nome. Ó Senhor, abençoa os nossos governantes, para que sejam gente que tema ao Senhor e que tome decisões dirigidas pelo Teu Espírito, pela Tua sabedoria e que tragam real benefício para o nosso povo, Senhor. Rogamos, Pai, pelo Teu povo, que o Senhor, pela Tua graça, encha nossos corações da Tua paz, da Tua sabedoria, e que, livres do medo, Senhor, sejamos instrumentos da Tua paz na vida de outras pessoas também. Ó Pai, que nós sejamos responsáveis, que sejamos altruístas e que nos comportemos de modo digno do Teu Evangelho, para a glória do Teu nome, por Cristo Jesus, é que nós oramos, agradecendo e confiando na intercessão do Teu Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.